Gostaria de apresentar para vocês o Ricardo Grisoli Esteves, que é chefe do Departamento de Especificações Técnicas da Diretoria de Obras e Serviços da FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Nós vamos assistir a palestra do Ricardo, Implantação BIM na FDE. Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço ao Roberto essa oportunidade. Parabenizo o Thiago e o professor Nardelli pela excelente apresentação que os dois fizeram. Instigante apresentação do Nardelli, para deixar a gente pensando por um bom tempo. Eu vou falar um pouquinho da prática da cozinha, de como a gente está pegando tudo isso e tentando materializar. É um pouco mais embaixo, como a FDE, que um dia descobriu que precisava fazer o BIM, como a gente iniciou isso aí. Essa é a agenda, o modelo, o que nós estamos fazendo e alguns dados. A FDE, todo mundo deve conhecer, uma boa parte deve conhecer. É uma fundação que gerencia os projetos da rede estadual de ensino. A gente constrói escolas, e equipa as escolas, produz equipamento e informação técnica para projeto e edificação. Na diretoria de obras, que é uma divisão da FDE, nós estamos incumbidos de criar os novos prédios, fazer a expansão da rede física natural demandada pelo crescimento da população e administrar as mais de 5.000 escolas que compõem o nosso acervo. Aqui eu passo algumas imagens do tipo de edificação que a gente está produzindo hoje. Essas edificações não foram construídas, projetadas pelos sistemas tradicionais, embora tenham alguns elementos de sustentabilidade, pré-industrialização e alguns componentes, entre aspas, modernos. A gente não fez esses projetos com BIM. E podem ver que nosso entorno, né, uma edificação pública de um certo porte, colocada num entorno cuja infraestrutura é muito pequena. Nos bairros que nós estamos atendendo hoje, são as áreas periféricas das cidades, que não tem qualquer tipo de, ou muito poucas instalações públicas, exceto a escola. Nossas escolas são acessíveis e têm um dimensionamento proporcional à demanda daquela comunidade. Enfim, o nosso modelo de operação ele já é um pouco antigo, a forma de trabalhar da FDE, que se baseou essencialmente na sistematização e na modulação dos elementos. Então, a entrada dos processos de pensar em BIM foi muito encaixou muito bem com o nosso processo operacional. A gente já tinha praticamente todo o acervo de elementos arquitetônicos sistematizado. Isso já vem de 30 e poucos anos atrás, e ao longo do tempo nós temos sempre trabalhado esses elementos de modo a torná-los up-to-date, as tecnologias, legislação e tudo aquilo que o processo, o tempo demanda, não é? A gente depende do mercado, o mercado evolui, tudo isso afeta os nossos elementos arquitetônicos. Temos uma padronização bastante elevada, porque ela é necessária na medida em que se administram não centenas, mas milhares de projetos simultaneamente. Chegamos a ter 1.400, 1.300, 1.400 projetos de reforma e acessibilidade de obras novas simultâneas nos últimos anos. Hoje, o volume reduziu, mas a gente trabalha sempre com volumes muito grandes de projetos que devem ser padronizados no sentido de poder, uma equipe pequena poder operacionalizar
volumes de dados muito grandes e ter resultados relativamente controlados, né? O nosso sistema, nossos padrões se relacionam com a listagem de custos, que é absolutamente associada a cada modificação de componente arquitetônico, reflete-se na listagem de custos, e essa listagem é baseada em pesquisas de mercado de elementos arquitetônicos, mão de obra, materiais de construção. As contratações de projeto e obra são feitas ainda pelo modelo convencional de licitações públicas, Lei 8666, e tudo aquilo que vocês já conhecem. De fato, nós temos aí um grande desafio de pegar todo esse histórico e esse processo e desconstruí-lo para construir novamente com a visão do BIM. Não é? Isso realmente eu acho que é o maior desafio que nós temos, que não é um desafio que se toma na área técnica, é que se resolve na área técnica, é um desafio que envolve as instituições públicas, envolve a parte mais alta do poder. Não é? Nisso os técnicos não têm muito como... Tem como contribuir, tem como debater, mas depende, de fato, das decisões governamentais na esfera superior. Isso aqui estava programado de outra maneira. Nossa literatura é sistematizada em catálogos, que iniciam-se pelo catálogo em vermelho, que é o catálogo de ambientes, onde os espaços arquitetônicos são definidos, que deve ter dentro do ambiente de sala de aula, que deve ter numa secretaria, numa diretoria. Esses espaços são construídos por meio dos componentes arquitetônicos, que é esse catálogo em seguida, que é o verde, que detalha todos os elementos construtivos, de modo que o projeto arquitetônico não dependa desses detalhes construtivos. O arquiteto já recebe isso, de certa forma, definido, e orçado e dimensionado, de modo que ele vai fazer uma arquitetura, fazer arquitetura e não se perder muita energia, gastar muita energia no detalhamento, uma vez que esses componentes são padronizados. E assim por diante. Nós temos os catálogos de serviços que definem os processos possíveis e utilizáveis na construção escolar, um catálogo de mobiliário que define os elementos que vão dentro desses espaços. A nossa responsabilidade atinge também o detalhamento desses móveis, que muitas vezes são específicos para a utilização escolar. Muitos produtos não se encontram prontos no mercado, então nós temos também a responsabilidade de desenvolver elementos para o uso do espaço, que nos dá uma interface muito grande com a indústria. E outros catálogos, vocês podem encontrar isso no nosso site, tem uma série de outros, que, inclusive, quanto à linguagem, modos de apresentar projetos e tudo mais. Os pressupostos do BIM, quando a gente decidiu implantar essa metodologia, esse processo de pensar que destrói nossa posição confortável e tradicional e faz a gente pensar de forma diferente, esses processos foram baseados em 3 elementos. Em primeiro lugar, esses processos novos tinham que ter aderência absoluta aos sistemas que a gente já utilizava, porque significaria desmanchar tudo que está feito e começar de novo. E não será necessário, não está sendo necessário, porque nós temos um sistema relativamente bem organizado, que nos permite uma produtividade alta. A solução mais lógica foi trazer o BIM para dentro da estrutura que nós já tínhamos, utilizar o BIM para modelar nossos elementos arquitetônicos. Uma segunda premissa foi a da autonomia. É claro que hoje a gente depende muito da consultoria, que sem as pessoas e os colegas, os meninos, né, chamamos de os meninos, que nos ajudam, a gente não teria nem iniciado esse processo, porque a dificuldade, todos sabem, ou quem já pôs a mão nisso sabe, a dificuldade inicial realmente é incomensurável. Você pensa, não vou chegar lá, isso é muito difícil, é muito complexo, depende de muita dedicação. Então, nós baseamos nosso processo no objetivo de termos autonomia, não dependemos exclusivamente de prestação de serviços de terceiros. Então, toda a construção do processo na aquisição do conhecimento foi fundamentada
na necessidade de nós termos controle sobre o processo no futuro. E na gradativa implantação, porque, evidentemente, isso vai até o final da vida útil do edifício, que pode durar 150 anos. Temos escolas hoje de 130 anos ativas e funcionando até hoje. Esse falando um pouquinho do que nós já conseguimos e o que a gente pretende fazer, uma documentação tradicional extraída do modelo INBIM. O nosso processo iniciou-se com a com a modelagem de uma escola existente, e dessa modelagem, a título de ensaio, a título de experimentação, foi essa decisão que foi tomada. Vamos modelar um prédio existente, vamos extrair a mesma documentação que foi produzida quando esse edifício foi projetado. Nós copiamos um prédio pronto em BIM e extraímos a documentação que foi usada para produzi-lo originalmente, para comparar como é isso. Qual o resultado que eu tenho extraindo do modelo e até onde eu posso chegar em termos de documentação de projeto. Foi possível extrair uma documentação igual ou melhor do que nós já tínhamos. Portanto, não há nenhuma limitação em se trabalhar no método tradicional se você partir de um modelo em BIM. Ou seja, a gente, do ponto de vista de documentação tradicional, é possível fazer a mesma coisa com muito mais conteúdo, muito mais rapidez, muito mais eficiência. Outra, aqui acho que tem um filminho, não sei se, acho que já entrou, né? Isso é um exemplo de uso do modelo para checagem de movimentação de terreno. Se vocês repararem, na coluna da direita, nós temos uma tabela de volumes de metros cúbicos, e a cada operação que o arquiteto faz de modificação do terreno, a volumetria que é extraída, que já está imputada no modelo, vai sendo atualizada imediatamente. Significa que, em tempo real, nós temos a possibilidade de ensaiarmos inúmeras situações de simulações de possibilidades. Isso dá um poder ao arquiteto de simplesmente experimentar, sem custo praticamente nenhum, N situações, o que o fará adotar a melhor situação em muito pouco tempo. Ou seja, qualidade. A qualidade se reflete no momento em que você pode utilizar o modelo como se você demolisse e construísse ele em alguns cliques. Um outro exemplo de utilização é a aplicação de estudo solar. Aqui a gente tem 3 situações em tempos diversos, no equinócio de outono, de primavera e no solstício de verão. Esse é um exemplo de insolação que, no solstício de verão, esse prédio foi aplicado nesse prédio. Isso dá ao arquiteto possibilidade de reposicionar o edifício, enfim, tudo aquilo que se faz, porém, visualmente, né? Nós temos aqui uma ótima ferramenta. Uma outra possibilidade de extração é um passeio virtual dentro do modelo. Esse é um modelo pronto, é um edifício nosso. Esse foi o primeiro que foi usado, se não me engano, o primeiro. Foi usado para fazer nossos primeiros passos, né? E aqui você vê o que é possível do ponto de vista de materialidade, né? Esse modelo já está com a sinalização, com as pinturas. Num determinado momento, você pode eliminar uma parede e permear o ambiente. E assim por diante. Essa ferramenta é fantástica do ponto de vista de compreensão do que se concebeu. Passar para frente. Opa. Acho que aqui deu um tilt. Aqui uma imagem que o Thiago já mostrou sobre compatibilização. O que é importante dizer é que, se uma custa R$ 2.800
para ser solucionada, a gente encontra ao longo de uma obra centenas, se não milhares de situações como essa. E a conta final é realmente impactante, né? Um outro exemplo de simulação, aqui nós temos à esquerda uma coluna de metragem de pintura. Não se lê, mas em cada linha dessas você tem a área quadrada de pintura no vermelho, no azul, no verde e no amarelo. E à medida em que o projetista altera as cores no modelo, os quantitativos de áreas simultaneamente vão se alterando. Ferramenta poderosa para estudos de custo e de estudos estéticos da edificação. Aqui uma extração de orçamento, que se afina perfeitamente aos orçamentos que a gente já utiliza. Então, está compatibilizado absolutamente com o nosso modo operacional de orçar uma edificação. E situações de renderização e extração de imagem. À esquerda, você vê uma tela do Revit, que é o programa que nós utilizamos como matriz, é um programa que nós adotamos para produzir nossos componentes e nossos primeiros estudos, né? E à direita, uma imagem já renderizada dessa sala de aula que está na tela esquerda. Aqui uma renderização já um pouco mais trabalhada, que permite uma simulação muito verdadeira da realidade, né? Outra questão é a questão da interoperabilidade, muito bem colocada, e um desafio enorme que temos pela frente, porque isso não está absolutamente equacionado. No nosso caso, esse produto que se vê à esquerda é o conjunto escolar que é utilizado em salas de aula. Esse modelo foi projetado no Autodesk Inventor, que é um software de mecânica. Ele foi modelado em detalhamento industrial, ou seja, pronto para a produção industrial. E, quando esse modelo, colocado dentro de uma sala de aula, com 40, 45 objetos iguais, se reproduzindo, se ele fosse trazido do Autodesk Inventor no nível de detalhamento que ele foi produzido para ser produzido na indústria, nós teríamos um resultado final impossível, um programa, um arquivo impossível de se abrir, porque ele teria uma carga em bytes muito grande. Então, nós fomos obrigados ao invés de modelar novamente com as ferramentas do Revit, que são ferramentas não tão amigáveis para situações mecânicas, nós modelamos no software de mecânico. A parte que cabe à indústria foi enviada diretamente à indústria, e a parte que nos interessa do ponto de vista volumétrico e de imagem ou de formato foi reduzida por um processo de redução de informação para que se colocasse esse objeto dentro do modelo arquitetônico. Aqui um exemplo de uma imagem extraída do Autodesk Inventor, que é uma ferramenta que nós estamos utilizando para projetar o mobiliário escolar. Esses móveis originalmente foram produzidos com softwares tradicionais, e recentemente a gente remodelou, porque encontramos vantagens na remodelagem desses processos desses projetos que já estavam prontos. Foi vantajoso remodelar tudo isso em 3 dimensões e com informações que nós não tínhamos. Hoje é possível aqui detalhamentos de componentes dos próprios móveis. Esses projetos foram para a indústria, e a indústria, por meio de técnicas CAD-CAM, né, produzem hoje esses produtos, né. Isso é um outro exemplo de um projeto desenvolvido internamente com o Autodesk Inventor, e um exemplo de extração de projeto de mobiliário escolar, de uma cadeira. Aqui alguns exemplos. Uma vantagem enorme que se encontrou foi a possibilidade
cálculos de custo e massa, enfim, N situações que nos dão controle e conhecimento do que nós estamos produzindo com essas ferramentas. Aqui eu consigo ter o peso desses objetos com apenas alguns cliques, né? Essa situação é absolutamente poderosa no sentido de nós temos controle sobre custos e processos industriais. Aqui um exemplo à esquerda, um modelo e à direita uma peça impressa numa impressora 3D. Levou 2 horas para fazer essa impressão. Aqui uns exemplos que foram muito bem já apresentados de possibilidades pelo Tiago. À esquerda, um engenheiro fazendo aferições em obra. As questões de gestão, manutenção e operação da obra, muito importantes, que já foram apresentadas pelos colegas também. E a gente está imaginando como, no futuro, levantar e modelar e ter informações BIM sobre os nossos 5.300 prédios. Uma das possibilidades são as ferramentas de levantamento por scanner ou drones, que já estão sendo rapidamente tornadas acessíveis. Acreditamos que possa ser esse um caminho, mas não temos ainda a resposta de como nós vamos trazer os 5.300 prédios para essa tecnologia, de modo que possamos operar esses edifícios com as ferramentas tecnológicas do BIM. Aqui, eu vou passar muito rapidamente, meu tempo já se esgotou, só para exemplificar o que nós conseguimos extrair em modelos, naqueles 2 exemplos que nós modelamos de prédios que já existiam. São situações absolutamente compreensíveis das instalações que antes nós não tínhamos acesso, não é? E, enfim, eu acho que tudo isso a maioria já viu, não é? O que hoje nós temos, a FDE, com todos aqueles componentes que nós já trabalhávamos, chegamos a bibliotecas que serão disponibilizadas aos arquitetos e projetistas para o desenvolvimento dos projetos. Isso tudo já está modelado, nós estamos na fase de aferição e conferência das interfaces que esses elementos têm entre si, do diálogo que eles fazem com a arquitetura, mas estamos nessa fase, praticamente no final de um ciclo, que levou um ano e meio de execução, porém com mais um ano e meio de preparação. Há 3 anos que a gente está preparando esses documentos, serão tornados públicos nos próximos meses. É questão de alguns ajustes e algumas decisões que ainda estão sendo tomadas. Para trazer a público e para uso adequado disso, a gente desenvolveu manuais de uso interno e de uso externo, ou seja, o público que irá produzir, os projetistas que irão produzir a arquitetura receberão manuais de uso desses equipamentos, e as equipes internas, em termos de autonomia, terão manuais de como produzir novos elementos arquitetônicos com os mesmos processos, de modo que os produtos novos se integrem com absoluta qualidade no que já está feito. Aqui está um exemplo dos manuais como eles serão, tem as várias etapas de aplicação e a separação das fases da arquitetura, do projeto arquitetônico, estão sendo debatidas, ainda não está completamente consolidado. Enfim, estamos no meio do processo. A gente não sabe quando isso tudo ficará pronto, a gente tem uma ansiedade muito grande em dar continuidade, mas dependemos muito do que virá a acontecer nas políticas públicas nos próximos meses ou anos. Aqui um histórico, que eu acho que não tem mais tempo, não cabe apresentar, é uma história de como nós começamos em 2008 e fizemos nossa audiência pública mês passado, 8 anos depois. De fato, a implementação começou
em 2013. Nós estamos há 3 anos trabalhando nesse processo. São 4.700 horas homem, em reuniões técnicas, modelagens, confecção de templates, bibliotecas, enfim. Isso tudo está bastante detalhado, mas eu não tenho mais tempo para isso, não é? 714 fichas de especificações de componentes imobiliários. E a gente tem aqui uma evolução, um gráfico de como foi o nosso processo. A disponibilização de materiais de uso, ajustes e caracterização das etapas, adequação de prazos e atividades e fluxos. Tudo isso está em discussão ainda. Temos algumas coisas para decidir, não foram, os processos internos de contratação não estão completamente alinhavados, e a gente espera que, com esse debate que foi iniciado hoje, ou trazido à tona pelo professor, nós tenhamos oportunidade de abrir as decisões e discutir as decisões que vão impactar as contratações futuras. Eu não tenho muito claro como é que serão essas contratações, em função de tudo que surgiu de novo na implementação do BIM. Os benefícios, e eu agradeço. Peço desculpas pela correria final, porque realmente não tenho mais tempo. Obrigado.